Olá, minha gente, boa tarde. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2017. São 16 horas e 17 minutos. Numa bela tarde, chuvosa. Estou aqui mais uma vez, reunido, com vocês aí. E quero deixar aqui uma mensagem muito simples, que é sobre a consciência, sobre os estudos da consciência. E eu estou aqui em mãos, diante de minha mão aqui, é um papel que fala sobre a consciência e a atenção. No momento de presença, a consciência flui para dentro e para fora na mesma frequência harmônica da exalação e da inalação, da respiração. A presença unifica a consciência e sua matéria, a testemunha e sua participação da realidade. Ao estudar a energia da consciência, da atenção, descobrimos como controlá-la e usá-la para obter a consciência de si. Todas as pessoas têm essa energia em abundância, de acordo com a sua saúde ou estado da mente. Porém, a chave para estar presente está em como esta energia é aplicada. A atenção se manifesta em vários níveis, por exemplo, o foco necessário para aprender uma habilidade, etc. Então, eu achei muito legal esse texto. E tem uma outra parte aqui também que fala que nossa posição é intrigante e desconfortável. A consciência e a mecanicidade dividem a mesma pele, apesar de não serem compatíveis. Então, falando dessas duas coisas, atenção e consciência, e entre mecanicidade e consciência, que elas não são compatíveis, resumindo, o que a gente pode dizer aí? Que a mecanicidade, o que é mecanicidade? A mecanicidade, ela é o nosso sono, é os nossos condicionamentos. A mecanicidade, na verdade, ela é o mal. Todo mal que existe, que a gente fala mal, que existe tanto fora quanto dentro, é mecanicidade. Então, uma pessoa tirou a vida de outra, é mecanicidade. Uma pessoa assaltou, roubou a outra, é mecanicidade. Uma pessoa fez mal, o que a gente vê hoje muito falar aí, é o que está acontecendo muito hoje aí, é corrupção. Tudo isso é mecanicidade, corrupção, lavagem de dinheiro, quadrilhas, estupros, pessoas que causam esses estupros, abuso de menores, enfim, essas infrações todas de modo geral, tudo que está ocorrendo no mundo hoje, para mim chama-se mecanicidade, ou falta de consciência, certo? Aí, diante de tanta, de tanta confusão, diante de tanta complexidade, nós estamos aí vivendo, nesse mundo, nessa humanidade,
entre essas pessoas que estão, vamos dizer assim, falando, estão dentro de uma mecanicidade, pessoas que estão vivendo no sono, elas acham que estão acordadas, que estão despertas, estou na vigília e tal, mas no fundo, estão sonhando, estão presos na mecanicidade, estão no sono. A questão é o seguinte: o que fazer para acordar e sair dessa situação mecânica? Nosso pensamento é mecânico? Nosso pensamento é mecânico. Nosso pensamento é limitado? Nosso pensamento é limitado. Então, sim, tanto os nossos pensamentos quanto a nossa identificação com tudo aquilo que está no mundo exterior, os objetos, as coisas, as pessoas, né? Na própria natureza, enfim, toda essa identificação leva o ente, o ser vivente, se ele não estiver atento, ao sono da consciência. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que está aqui agora me ouvindo, faça a seguinte pergunta para você, aqui agora, nesse instante: eu estou acordado ou eu estou sonhando? Certo? Ou eu estou em sono? Então, todos os lugares, todos os ambientes que você frequentar, seja numa festa, seja se divertindo, né, em algum lugar, se estiver num jogo, barzinho, numa escola, no seu trabalho, seu local de trabalho, pergunte. Pare e pergunte. Faça-se uma autoobservação e pergunte para si mesmo: eu estou acordado ou eu estou dormindo? Ok? Isso vai ajudar? Sim, isso vai chamar sua atenção para você. Você vai passar a estar mais atento, mais observador dos processos, das impressões internas e das impressões exteriores, vamos dizer assim. Essa mecanicidade, ela é a causa praticamente básica de todo sofrimento humano, de todas as ruínas, todas as quedas, que por si só, por falta de consciência, aí você entra numa inconsciência, né? Aí vem a dor, vem o sofrimento para poder fazer o quê? Te acordar. Para fazer com que você acorde. Para fazer com que você pergunte para si mesmo: poxa, o que está acontecendo comigo? Por que apareceu isso de uma hora para outra? Entendeu? Então, às vezes você faz mal para uma pessoa, provoca mal para uma pessoa, arruína a vida daquela pessoa, ou com uma simples palavra maldosa, impiedosa, você faz uma pessoa sofrer. Você faz uma pessoa chorar, desestabiliza o emocional daquela pessoa. Enfim, você é o causador do sofrimento dela. E às vezes você não está nem aí. Você ignora isso. Porque você é mecânico. Porque você ainda vive sob o verniz social. Você está cheio de amortecedores, que são os vernizes sociais, que você criou. Ou seja, que você implantou como uma couraça, envolvendo todo o seu ser,
agindo sobre uma personalidade déspota, sobre uma personalidade maldosa, uma personalidade incrédula, terrível, voraz, e acaba causando aí sofrimento e dor para aqueles que convivem com você, seja na família, em família, no lar, em casa, né? Ou às vezes no ambiente de trabalho, ou às vezes em outros ambientes. Então a mecanicidade, nós temos que tomar muito cuidado para essa questão da mecanicidade, do sono, da identificação e do esquecimento de si mesmo. Ok? São essas 4 coisas. Bom, isso aí, a pele, né, separa a consciência da mecanicidade. Agora eu vou falar um pouquinho da consciência. Quem é consciente? O esforço para se estar consciente. Entendeu? É totalmente o oposto da mecanicidade. Porque aquele que é consciente, ou que procura ser consciente, o primeiro passo que ele vai ter ou vai fazer é retidão. Então, a retidão é o primeiro passo. Então, a retidão seria, vamos dizer assim, o eixo principal, a mola principal de toda a estrutura psicológica, toda a estrutura emocional, anímica, espiritual, enfim, tudo. Para ter todas essas estruturas, para todas essas estruturas estarem equilibradas, estarem em harmonia com o cosmos, do exterior com o interior, o primeiro passo é a retidão. Então a retidão é o primeiro passo da consciência. É o reto pensar, reto agir e reto sentir. Porque quem pensa retamente, age retamente. Quem sente retamente, ele irradia energias, luz, paz. E quem age retamente, ele reage, ele tem uma resposta de muita harmonia, de muita paz. Ok? Então, nesse primeiro ato de pensar, sentir e agir retamente, você começa a adquirir aí os primeiros graus de consciência. Ok? Então, além disso, além desse primeiro passo, o segundo passo, eu diria, você tentar fazer aqui uma cadeia, né? É a atenção, gente. Porque a atenção, ela é uma energia, conforme está aqui, ó. Ao estudar a energia da consciência, da atenção, descobrimos como controlá-la e usá-la para obter a consciência de si. Então, essa consciência de si, você só vai adquirir ela depois desses 2 primeiros passos. Então, na medida que você vai tomando consciência, tomando atenção de tudo, você vai se tornando cada vez mais consciente de si mesmo. E cada vez que você se torna mais consciente de si mesmo, é formado aí como uma sombra, nasce aí como uma sombra, a própria testemunha de si. Essa testemunha de si é aquele em si mesmo que vai julgar, que vai avaliar, que vai testemunhar as suas ações, o seu sentir, o seu pensar no seu dia a dia, no instante presente, no aqui e agora. Então você
na medida que você amplia a sua consciência, você cria testemunha. Porque a testemunha, ela sendo criada, ela sendo fortificada através da consciência, do ato de estar cônscio, que o estar cônscio também, o estar cônscio é como você pudesse ver tudo, mas é ver sem o pensar. É um ver, é uma percepção total, uma percepção aguda, onde você não julga, não condena, não analisa e não critica. É como se você estivesse olhando para uma flor, não reagisse. Então aí, estar cônscio é justamente você ver com os olhos da percepção. Ver sem o eu, sem o passado, sem o pensamento. Isso eu já tinha dito em outras partilhas, eu só relembrei aqui, para fortificar essas ideias aqui. Para a gente sair dessa mecanicidade. Para a gente quebrar essa mecanicidade, para a gente acordar. Porque vivemos hoje dentro de um mundo tão caótico, tão confuso, tão obtuso, tão complexo, que se a gente não trabalhar sobre nós mesmos para um despertar consciencial, a gente vai ficar vivendo nessa mesma faixa de vibração, mesma faixa vibratória, como todo mundo está identificado, mecânico, e a gente não vai sair disso aí não, ok? Então isso aqui, essa partilha é só para a gente, é a primeira partilha desse ano que eu estou fazendo, é só um reforço de todas aquelas que eu já fiz, que eu já falei dos anos anteriores, para que a gente nunca esqueça que, apesar de nós sermos considerados como máquinas pensantes, que temos um laboratório psicológico, temos um laboratório anímico, temos um laboratório cerebral, mental e tudo mais, para ser transmutado e transformado através de toda essa conscientização que eu estou falando aqui, porque, veja bem, que na medida que você vai se tornando mais consciente, esse laboratório alquímico, né, mental, psicológico e tudo mais, eles vão se transformando, vai se transmutando em algo cada vez mais sutil, certo? Então é um refinamento energético que vem cuja origem ela vem também do próprio ser, onde o nosso próprio ser doa essa energia refinada, essa energia pura, cristalina, para os nossos corpos absorverem, para os nossos corpos mental, astral, causal, e se transmutando, se transformando e se tornar cada vez mais evoluídos. Então, uma ideia vai puxando a outra, porque a consciência não é uma coisa só. A atenção também não é uma coisa só. Você está atento a tudo. É você estar atento a tudo. A você estar atento no que fala, a você estar atento no que pensa, no que sente. É você estar atento ao modo como você anda. Você está andando, quer dizer, essa tensão que você cada vez mais vai aumentando, além de ela aumentar a sua consciência, ela aumenta a sua testemunha, que depois por si só amplia na percepção total. Porque no testemunho ainda há divisão entre o observador e coisa observada. É como se uma parte sua crescesse, evoluísse dentro de vós, estivesse examinando, observando tudo aquilo que se sucede, tanto fora
no exterior, quanto dentro, interiormente. Então, as impressões que a gente recebe dos objetos, das coisas, né, entre o sujeito e o objeto, entre o observador e coisa observada, existe aí uma testemunha que julga, avalia tudo aquilo através de um discernimento para te ampliar sua consciência. Certo? Então, na medida que esse testemunho for aumentando e tudo mais, no quarto caminho é conhecido como o mordomo, né? Ou o eu permanente. Isso depois de um longo processo de exercícios, de exercícios gerados pela atenção, pela própria consciência, a pessoa vai se tornando tão consciente que ela, em cada hábito, seja elemental, psicológico ou físico, essa testemunha, esse eu permanente, ele vê, ele observa e ele repara se há ali alguma energia contraditória ou se há ali alguma coisa que possa causar algum dano para a máquina humana. Certo? Porque o que acontece? Dentro dessa máquina humana, onde a nossa essência está, nossa essência pura, ela é envolvida por milhões de, vamos dizer assim, de energias que foram criadas pelas nossas atitudes inconscientes, eu diria assim, que é denominadas de eus. Então, cada eu dentro de você, seja o eu da ira, da luxúria, da gula, da inveja, da ambição, tudo isso é condicionamentos, tudo isso são criações inconscientes, mecânicas, que vivem, vamos dizer assim, que dominam a nossa psique, a nossa estrutura psicológica e abafa a nossa própria essência. Não deixa a nossa essência pura e latente desabrochar. Então, a partir do momento que você começa a fazer esse trabalho de consciência, ser consciente, depois se tornar uma testemunha, e depois, no final dessa história toda, você obter a percepção total, que eu vou explicar também o que é a percepção total. Todas essas mecanicidades, esses eus mecânicos, essas estruturas deformadas que nós criamos, nós temos dentro de nós, que nos impedem de despertar consciência ou nos impedem de ser conscientes, entendeu? Ou de nos tornarmos esse ser, essa realidade. Aí que está a grande chave, o grande mistério de tudo isso que está no atual momento acontecendo com a humanidade. Porque dentro das próprias religiões, se você não estiver desperto, você vai estar dentro da mecanicidade, dentro de automatismo. Dentro das próprias estruturas filosóficas, a mesma coisa. Eles vão te manter preso. Dentro das próprias estruturas políticas, dentro das próprias estruturas sociais, dentro das próprias estruturas econômicas. Então, tudo isso são vamos dizer assim, são engrenagens, são estruturas que está mantendo o ser humano, o ente humano, preso no tempo, preso na memória, preso nos condicionamentos, preso no próprio automatismo. Entendeu? Então, para você ver isso hoje, até para mim falar trazer essa mensagem aqui agora, nesse instante, e falar tudo isso hoje,
É difícil, porque existem muitas estruturas dentro de mim que me mantêm presas ainda, dentro do próprio tempo psicológico, dentro da própria mecanicidade, dentro do próprio erro. Então, a salvação, nosso primeiro passo é nos tornar conscientes, no pensar, no agir e no sentir. E o segundo passo é cada vez estar mais atentos a tudo. Atenção acima de tudo. A atenção pode ser usada como um vínculo entre mente e o sujeito. Ou senão estamos presos na fascinação ou enjaulados na imaginação. Gente, a coisa é muito séria. A impressão que se tem, a gente falando assim, parece fácil, mas a impressão que eu tenho agora, eu vou falando isso, a impressão que eu tenho que grande parte da humanidade, nós vivemos numa espécie de imaginação, que ele fala aqui, enjaulados na imaginação, enjaulados dentro de umas jaulas, é igual um leão preso, um bicho preso, um tigre preso, macaco, qualquer bicho, enjaulados dentro da imaginação. Então, se você não está desperto, lúcido, consciente, você está enjaulado, preso dentro da imaginação. Ou seja, você é um acordar, é uma espécie de estado de estar acordado, mas que ao mesmo tempo é viver imaginando isso, imaginando aquilo, imaginando. É um estado de imaginação, não é um estado desperto. E um dos fatores que causador dessa imaginação, igual ele fala aqui também, é a fascinação. Por quê? Quase que tudo nesse mundo nos fascina. Quase que tudo nesse mundo nos fascina. Uma mulher bonita, bem vestida, um carro top, carro do ano, uma Ferrari, um Lamborghini, entendeu? Uma pessoa bem produzida, bem vestida, bem, né? Dinheiro, fama, poder, um objeto muito bonito, um objeto qualquer, às vezes você vê um objeto qualquer, uma joia, um relógio, o que for, te fascinou, meu amigo, causou em você a fascinação. Nesse exato momento que você entrou na fascinação, você cai no esquecimento, você cai no sono, você cai na mecanicidade, você perde a consciência. Ok? Então, hoje eu fiquei muito satisfeito de ter falado um pouco sobre isso, porque existem muitos assuntos, né? Mas estar falando sobre isso é bom